Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana: podemos correr, mas não se esconder. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, o versículo 3, que diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Queridos, do que será que nós podemos até correr, mas não conseguiremos nos esconder? E o primeiro aqui que você jamais conseguirá se esconder é de Deus. Nenhum de nós, por mais que tenhamos as melhores habilidades de camuflagem, conseguiremos nos esconder de Deus. Houve um momento interessante na vida do grande rei Davi, em que ele chegou a pensar que Deus não estava contemplando ele, ou quem sabe ele poderia dar sequências aos seus pecados, porque Deus parecia que não estava vendo ele, não estava olhando para ele, não sabia das suas atitudes. E quando Davi achou que estava escondido, oculto aos olhos de Deus, diante de tudo que estava fazendo com Betseba, a palavra diz, lá em 2 Samuel capítulo 12, que o grande profeta Natã, um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus, procurou Davi. E quando ele chegou na casa de Davi, ele não tinha noção qual seria o assunto, o que seria que Deus queria falar com ele, até que Natã começa a contar uma pequena história de alguém que tinha uma ovelhinha e o outro, seu vizinho, tinha muitas ovelhas, mas o seu vizinho vem e rouba, arrebata exatamente aquela única ovelhinha que ele tinha. E quando ele conta esta história para Davi, ele pergunta: o que o senhor faria com uma situação dessa? E o senso de justiça de Davi aflora e diz: não, essa pessoa está errada. Hoje eu prenderia ele, eu colocaria ele numa cadeia. E aí Natã diz: esta pessoa é o Senhor, rei. É o Senhor que arrebatou uma ovelha que não é do sua. É o Senhor que pecou. E a partir daí, Davi ele fica abalado, porque Davi não imaginou que Deus estivesse contemplando o seu pecado, vendo tudo que estava acontecendo. E Davi ficou tão abalado, tão mexido com aquela fala do profeta, em que Deus fala através dele. E quando você chega no Salmos de número 139, os versículos 9 até o 11, Davi ele fala: para onde fugirei do Senhor? Para onde me esconderei do Senhor? Ele começa a mostrar uma certa geografia de lugar. Se ele tentasse fugir, ele disse: se eu subir o mais alto dos céus, tu estás. Se eu descer o mais alto da profundeza da terra, tu estás. E se eu até fizer minha cama no Sheol, na morada dos mortos, até ali a tua mão me susterá. Até ali fica difícil de me esconder do Senhor. Você percebe como é impossível se esconder de Deus, e há pessoas que pensam que pode se esconder de Deus. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 4 e o versículo 13, é interessante o que Hebreus 4:13 traz para nós, para aquela pessoa que acha que pode, que consegue se esconder de Deus, e diz exatamente desse jeito: então há criatura alguma encoberta diante dele. Olha que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você percebe? Não há nada que esteja escondida aos olhos de Deus. É interessante, existe uma ilustração em que um pai ele estava querendo roubar uma sandália que estava lá do outro lado da cerca do vizinho. Então ele chama o filho dele e fala: filho, olha só, eu vou subir nesta cerca e vou roubar aquela sandália. E se alguém ver, se alguém estiver olhando, se você perceber que alguém está me vendo, você grita, você me fala que eu desço rapidamente. E quando aquele pai começa a subir a cerca, que vai pular para o outro lado para roubar a sandália do
do vizinho. O filho dele disse: pai, alguém está olhando. E o pai, então, quando ouviu isso, desceu rapidamente, preocupado, olhando para um lado para o outro, e disse: aonde, filho? Quem está olhando? Ele disse: Deus está olhando o Senhor. Deus está te vendo. Você percebe que não temos como nos esconder de Deus? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos tentar querer pensar que podemos esconder do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir.